Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que leva para você e nosso espectador um pouco mais de profundidade o tema liderança e propósito, e fazendo questão de sempre trazer aqui líderes regionais que não estão no mundo de passagem, pessoas que estão passando no mundo, deixando um legado, continuando um grande legado, né, deixando na sociedade um caminho de crescimento, de desenvolvimento, e o meu convidado que está aqui hoje representa muito disso e vocês vão saber. Antes de apresentar meu convidado, eu sempre faço questão de fazer uma citação. A citação de hoje, ela tem uma ligação direta com os meus convidados, vocês sabem disso, e na realidade ela é uma frase e ao mesmo tempo o título de um livro do Dr. Augusto Cury. Pais inteligentes formam sucessores, não formam herdeiros. Essa frase é a frase e um livro do Dr. Augusto Cury, e ela serve muito para apresentar um grande sucessor que está aqui, Paulo Mendes, representante e comandante do Grupo Mendes, né, que é um grande sucessor de Armênio Mendes, continuando o legado do pai, junto com o irmão Alex Mendes. Então é uma honra tê-lo aqui. Muito bem-vindo ao programa, Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Rogério. O prazer é todo nosso. E há cerca de 2, 3 semanas atrás, eu tive conversando com o Paulo, batendo um papo lá no escritório dele, foi uma conversa muito boa. Nesses 4 anos que eu moro aqui em Santos, né, eu já cruzei algumas vezes, uma outra vez com o Paulo em algum evento, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de conversar. Falar de negócios, falar da vida, falar do crescimento da Baixada, do crescimento regional. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado positivamente, muito impressionado por vários motivos. Não só pelo tamanho do grupo, pelo crescimento que o grupo teve a partir do momento em que você e seu irmão tiveram que assumir o grupo após o falecimento do pai de vocês, mas a responsabilidade que eu senti na conversa com você em saber do peso que é, né, seguir e continuar esse legado, né? E a responsabilidade que pesa no momento que foi encarar pandemia, um momento de extrema dificuldade pelo qual passou o país, vocês terem a força de tocar isso. Mas eu sei que não começou agora, começou lá atrás, porque você fez administração de empresas e começou no grupo com 15 anos como conferente de cartão de estacionamento. Então eu queria que, para quem está em casa e acha que muitas vezes alguém que herda um grande grupo herda só a parte boa, não, tem uma responsabilidade gigantesca. E eu queria que você contasse desde o início como é que começou essa história sua. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu comecei a trabalhar não porque, de fato, foi meu pai que de alguma forma acabou pedindo, mas teve um motivo para isso. Né? Ele não queria que eu começasse a trabalhar cedo. Aquelas ocasiões fizeram com que isso acontecesse. E aí a culpa foi minha. Certo. Né? E a culpa foi minha porque nunca fui um bom aluno. Né? Até não gosto muito de falar sobre isso, porque sim, o que eu cobro dos meus filhos é exatamente o oposto. Sim. Eu vejo a falta que isso me faz, né, hoje, né, na posição que eu estou, né, ou seja, uma preparação um pouco mais robusta. Né? Isso que é importante. Né? Se eu tenho um conselho sim, a dar para o jovem, ele aproveitar de uma forma plena o seu momento escolar e principalmente também a universidade e uma pós. Né? Eu não aproveitei muito isso. Minha mãe reclamava bastante, né? Minha mãe sempre era chamado por conta de comportamento, eu pegava algumas DPs, até que comecei a repetir. Certo. Minha mãe não conseguiu fazer com que eu entrasse no prumo, vamos dizer assim, né? E pediu ajuda do meu pai. Né? Meu pai era mais direto, falou assim: Paulo, ou você se enquadra, né, começa a levar o ensino um pouco mais a sério, ou eu vou ser obrigado a te trazer para vir trabalhar comigo. Sim. Eu falei: tá bom, pai, você quer que eu comece aonde? Porque me enquadrar vai ser mais difícil com relação à parte escolar. Aí eu comecei a trabalhar por causa disso. Né? Comecei a trabalhar cedo. A intenção do meu pai é que a gente ficasse focado na vida escolar, né? Não era a intenção dele, mas de alguma forma eu vejo que foi bom. Né? Claro que no começo eu não levava tão a sério assim, mas já comecei a ter contato
né, entendendo como as coisas funcionavam. Você bem falou que eu comecei conferindo o cartão de estacionamento. Naquela época não tinha computador, então era manual, era uma cartolinazinha que quando o carro chegava no estacionamento batia para marcar a hora. Sim. E depois batia para marcar a hora e tinha que ficar conferindo, e tinha alguns selos que isentavam um período. Isso em que empreendimento foi isso? No estacionamento do Miramar. Do Miramar. Estacionamento do Miramar, que era o estacionamento que nós tínhamos na época. Sim. Eu tinha 15, eu estou falando de 37. Né? 37 anos, 36 anos, não sei exatamente que mês que era isso. Então era uma coisa bem arcaica, né? Vamos dizer assim. De lá, eu não lembro quanto tempo que eu fiquei lá, acho que eu fiquei um pouco menos de um ano, alguma coisa assim. De lá eu fui trabalhar nos hotéis, né? Eu fiquei num departamento chamado controller. Certo. Né? Ele fazia ele é responsável por toda a parte do back, com a exceção da contabilidade que era feita no grupo, né? na holding do grupo. E também ali a gente estava iniciando o processo de informatização do hotel. Qual hotel, especificamente? Mendes Plaza, Mendes Panorama. Tá. Né? Naquela época, o grupo era formado do quê? Era formado da Miramar, que foi a primeira empresa do grupo. Sim, consultora. E a primeira diversificação que teve foi no complexo do Miramar. Miramar Shopping, Mendes Plaza, Mendes Panorama e Centro Empresarial Miramar. Tá, tudo né? junto naquele conjunto. Então eu do estacionamento eu fui para os hotéis no departamento de controle. Controladoria. E ali a gente estava informatizando. Né? Era um sistema próprio antigamente, não tinha tantos sistemas no mercado, ou seja, sistema de prateleira que você já pega pronto, faz algumas customizações e implanta uma coisa muito mais fácil. Foi um processo longo, mas um processo do zero. E ali eu tive a oportunidade de experimentar o quê? De entender como as coisas funcionavam. Né? Ou seja, antes de começar a fazer qualquer coisa, a importância do planejamento. Sim. Né? Eu trabalhava junto com a pessoa. Que idade você tinha nessa época, Paulo? Devia ter uns 16. Puxa, era muito menino 15 ainda. e pouco, 16, alguma coisa assim, não lembro muito. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15, mas eu acho que foi um pouquinho... Deve ter sido um ano depois que eu fui para os hotéis. Ali eu entendi bastante a importância do planejamento, porque se você começa errado, você vai chegar em algum lugar onde você não está planejando. Sim. Né? Então, ou seja, antes de você começar qualquer coisa, identifica o que você quer e a partir daí você traça o teu caminho para você ter mais êxito para chegar até lá. Sim. Né? Sabe que, completando isso que você está falando, a importância disso, eu acho que eu li quase todos os livros do Amir Klink. Né? E ele é um grande palestrante e ele fala muito disso do planejamento, que às vezes uma viagem que ele vai demorar 2 meses em mar, ele fica 3 anos planejando a viagem para que naqueles 60 dias não aconteça absolutamente nada de errado. Se acontecer, está tudo no planejamento, porque é bem isso, né? É muito mais tempo planejando às vezes do que executando. Para não ter erro, né? Às vezes, eu não gosto muito de tentativa e erro. Sim. Né? Porque tentativa e erro, eu acho que ele causa uma impressão errada. Sim. Eu acho que ele se comunica com a equipe, né? A tua equipe acaba entendendo de forma errada. Né? O que eu gosto muito é planejar, às vezes você gasta um pouquinho mais de tempo. Para quem não está no seu ambiente, entende até um pouco de passividade, sim, mas a execução é muito mais rápida. Muito mais. A execução é muito mais rápida, a energia que se gasta no processo de execução é muito mais rápida e a possibilidade que você tem de atingir o teu êxito é muito maior. E eu tenho que admitir que também o fato de você estar numa controladoria com 16 anos... Provavelmente ao final de uma faculdade, se você nunca tivesse trabalhado, você não teria tido essa visão. Mas olha, lá... Uma coisa não exclui a outra, que fique claro para quem está nos assistindo, tá? A gente não está falando aqui que não tem que se estudar, mas eu acho que quando se estuda e se trabalha, se tem os benefícios de na prática você entender o porquê de um planejamento. Né? O porquê é tudo. Se tem uma palavra que eu não abro mão, é no porquê. Do porquê. É porquê para aprender, porquê para entender onde a pessoa quer chegar, entender o discernimento, porque para mim eu acho que é fundamental. Sim. Né? No mundo dos negócios, acho que o porquê é fundamental. O propósito está atrás do porquê. Né? O propósito nasce da palavra porquê.
Né? Por que você vai continuar fazendo isso por tanto tempo, mantendo os negócios numa mesma direção? Tem um propósito por trás. E depois da controladoria, para onde você foi? Dentro do grupo ainda? Fiquei um tempo bom, aí não fiquei um ano, fiquei bem mais. Devo ter ficado lá uns 4 anos por aí, eu fiquei um tempo bom. Depois acabei chefiando o departamento de controladoria. Aí eu subi para ser assistente do gerente geral. Aí acabei sendo gerente geral e aí eu já devia ter, sei lá, por volta de uns 25, por aí, 24. Gerente geral 25. de qual estrutura? Do hotel. Do hotel. Eu fiquei muito tempo no hotel. Do hotel, a gente abriu o nosso primeiro motel. Certo. Né? E aí foi carreira solo. É claro, meu pai ajudou no financiamento do primeiro motel. Aí, a partir do primeiro, que foi em Santos, Anonimato Motel. Certo. A partir daí, a gente construiu um em Campinas, que também se chamava Anonimato, e a gente comprou um em São Paulo. O segundo, que é o de Campinas, e o terceiro, que é de São Paulo, aí já foi carreira solo. Só administração sua mesmo? Administração e recurso nosso. Recurso. Meu pai ajudou a gente no primeiro. Entendi. Né, ou seja, teve um patrocínio. Né, teve uma ajuda do meu pai, mas a partir daí, a partir do primeiro momento dele aberto, aí já foi carreira solo. Foi a primeira oportunidade que você teve de testar na prática a tua capacidade de gerir um negócio sozinho? Capacidade de gerir, de alguma forma, eu estava buscando me testar, porque eu acho que, por mais que tenha responsabilidade, mas quando você está num guarda-chuva maior, você tem muito respaldo. Sim. Né? Ou seja, você toma uma decisão errada que tem algum problema no dia 5. O crédito do grupo vai lá, acude, ou então, sei lá, uma empresa, né, do grupo também vai te respaldar. Se você está precisando de alguma coisa, você sobe, escala a decisão, te dá um auxílio. Quando você está solo, é você e você mesmo. Sim. Né? Então, de alguma forma, no começo, é claro que não foi proposital, mas eu queria me testar. Né? Eu queria saber até onde eu ia conseguir. Né? Foi uma experiência bacana. Primeiro dia 5 não é fácil. Não é. Né? Terceiro no final do ano também não. Primeiro dia 5 não é fácil. Ter oportunidade de expandir também não é fácil. Expandir numa cidade onde a gente não conhecia, Campinas, porque nosso negócio é todo aqui na Baixada, todo em Santos. E continua essa operação lá ou não? A gente tem na operação de Campinas. A gente vendeu a de Santos, a gente vendeu a de São Paulo, mas a de Campinas ainda continua com a gente. Então ali também foi uma experiência bacana. Sim. Né? Primeiro a gente identificar uma cidade que a gente acreditava que tivesse potencial. Sim. Depois identificar um terreno, né, que a localização fosse favorável com relação ao segmento. Aí aprovação de projeto, contratação de construtora, que não era a construtora de Santos que fez a de lá, ia ser muito mais caro. Sim. Né? Ou seja, tudo isso eu acho que te dá uma casca muito maior, né? uma robustez muito maior. Sim. Né? Ou seja, quando você sai da tua zona de conforto, né, te causa muito desconforto. Mas te fortalece muito. Né? Mas te fortalece muito. Fortalece muito. Eu acho que o grande aprendizado, quando você sair do teu território, né, por exemplo, para explorar Campinas, já foi um desafio, né? Porque aqui você tinha tudo na mão. Você tinha provavelmente terreno fácil, né, construtora para fazer o que você queria. Lá você teve que buscar o terreno, buscar a construtora. E o que é interessante para mim, eu imaginava quando eu te perguntasse se essa operação continuou de pé, eu falei, não, o gerente se desfez porque o nosso negócio está tudo para cá, mas não, você continua com essa operação lá ainda, obviamente porque deve ser uma operação rentável, que ainda cumpre seu papel. Né? Depois dessa fase, então, dando sequência, saiu da gerência do hotel e foi para outra posição. Aí eu fui para os motéis, né? Aí eu saí do grupo, né? Eu fiquei exclusivamente nos motéis, nesses 3 motéis, e eu voltei para o grupo uma questão de 2 meses depois que a gente comprou o motel de São Paulo, que foi para as minhas condições na época foi um investimento muito alto. Sim. Né? A gente estava apostando muito e coincidiu com a data da inauguração do Brisamar Shopping de São Vicente. De São Vicente. Né? Tá. Então a gente comprou o motel, a gente estava fazendo a reforma, eu meio que me desdobrava entre uma coisa e outra. Por quê? Porque também
coincidiu, questão de 1 ano antes, com a cisão do meu pai e do meu tio. Sim. Eles se separaram. Sim. Meu pai me chamou de volta, aí eu voltei para o grupo, mas eu não voltei mais nos hotéis. Sim. Eu voltei para os shoppings. Eu ficava no Brisamar. No Brisamar e no Praia Mar. E no Praia Mar. Perfeito. Bom, a gente vai para um intervalo. A história com o Paulo Mendes aqui, ela não está nem na metade ainda. Tem muita história para contar, porque é uma carreira que começou aos 15 anos, como vocês ouviram, passando por várias estruturas do grupo. E tem muito mais para contar ainda. Eu te espero na volta do intervalo, com as perguntas focadas na liderança. Até mais. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Na rua, escola, mobilidade, na saúde, bem-estar social, segurança. A gente vai e faz na economia com a aprovação da reforma tributária. Para gerar mais emprego e mais renda, tem o nosso trabalho. Sou Baleia Rossi, autor da PEC 45 da reforma tributária. E com o MDB estou em movimento por você. Bora? Filie-se ao MDB. Voltando então com o nosso programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV, hoje tendo a honra de receber aqui Paulo Mendes, presidente do Grupo Mendes, um representante, um sucessor do querido e saudoso Armênio Mendes, que deixou uma história das mais belas aqui na cidade de Santos. Paulo, então você estava continuando um pouco da tua história. Então, quando houve a separação do seu tio com o seu pai, você assumiu então parte da operação do Brisamar e aí seguiu a carreira de volta no Grupo Mendes. Eu entrei na parte dos shoppings, eu estava tanto no Praia Mar como no Brisa, e naquela época o grupo já era dividido tinha 3 divisões. Sim. Tinha a divisão de incorporação que o meu pai tomava conta, ele era responsável, a divisão de malls, que eram shoppings, e o resto das coisas que a gente tinha alocadas era a divisão de malls que eu era responsável, e tinha a divisão de serviço, que naquela época tinha o Parque Balneário, tinha o Mendes Plaza e Mendes Panorama, e tinha o centro de convenções, o Mendes. Sim, Mendes, claro. Ficava com responsabilidade do meu irmão. Sim. E meu pai ficava em cima no guarda-chuva da holding, tomando as decisões estratégicas. Sim. Então o grupo era dividido dessa forma. E aí esse formato ficou dessa forma até o falecimento do meu pai. Do seu pai, quando você assumiu. E eu acho que é esse ponto que eu queria trabalhar um pouco com você, já falando um pouco da liderança, porque é nítido que vocês foram, de uma maneira prática, treinados para isso, Você passou por tantas operações, começou lá checando o cartão de estacionamento, mas chegou a ter os teus negócios próprios na rede de motéis, gerir hotel, gerir shopping e tudo mais. Você chegou preparado para esse momento, mas foi um grande desafio, não é? Assumir a posição do seu pai, imagino eu. Olha, meu pai ele faleceu jovem. Ele faleceu com 73. Muito jovem. Então a gente acreditava que ele fosse ter... Meu pai ele brincava que ele falou assim, eu sou imortal. Ele falava isso. Mas ele falava isso com qual intuito? Ele falava isso no intuito de dizer o seguinte, olha, vou trabalhar até meu último dia. Sim. Sim. Ele não se via aposentado, não se via passando os seus dias viajando, Sim. nada disso. O prazer da vida dele era o trabalho. Como deveria, desculpa só te interromper, foi com uma entrevistada da semana passada, seu Américo, do Babo Américo, que tem 88 anos. Com certeza teu pai estaria até os 88 trabalhando, né, Paulo? E no trabalho, ou seja, no grupo, o que ele mais gostava de fazer era ficar dentro da obra. Tá. Dentro da obra e no planejamento da obra. Esse era o prazer da vida dele. E então a gente imaginava que ele fosse estar com a gente, ou seja, fosse nos ensinar muito mais tempo do que nos ensinou. Então a gente nunca está preparado para um acontecimento desse. Concordo. Na conversa que a gente teve lá no seu escritório, uma conversa muito bacana, eu sou muito empático em analisar de fora a posição sua como presidente, tendo passado por uma posição de presidente de empresa, numa estrutura menor, porque é uma posição muito solitária, a gente sabe disso. Às vezes você toma decisões pesadas, duras, que impacta milhões, impacta um monte de pessoas, que é uma decisão que no final acaba
sendo tomada por você mesmo, né? E tendo tomado tantas decisões impactantes para a cidade de Santos, para os seus funcionários, para os seus investidores, para os seus sócios, eu imagino quantas noites de sono aí não foram perdidas para seguir adiante com isso, e vendo hoje o resultado, porque analisar agora é fácil. É aquela coisa quando a gente vê tudo dando certo, EBITDA subindo X vezes, né, como você me falou, parece tudo simples, mas, cara, não tenho dúvida que não foi bem difícil. Deve ter sido bem difícil, né? A gente vai, o que a gente procurou fazer? A gente procurou organizar a empresa, não que a empresa não estava organizada, Sim. mas ela estava organizada para um caminho. Sim. Né? A gente mudou um pouco o caminho, a gente se organizou de uma forma diferente. Né? A gente precisava de um pouco mais de informação e dar um pouco mais de robustez no nosso back, na nossa holding, para sustentar o crescimento almejado. Sim. Né? E aí a gente traçou o nosso caminho, entrou a INA nesse meio tempo. Sim, empresa de energia, né? Foi fruto da pandemia. Da pandemia. Né? Como a gente conversou, eu sofri demais, e aí uma coisa pessoal minha, eu fiquei muito magoado, né, com a forma com que os nossos políticos trataram a pandemia, não no sentido da saúde. Sim. No sentido da saúde, eu não tenho nada que questionar, eu concordo. Eu acho que tinham que tomar atitudes enérgicas, drásticas, tudo mais. Mas, com relação à parte empresarial, eu acho que eles talvez pudessem ter tido outro tipo de postura. Eu não estou falando dos políticos locais, não. Sim. Eu estou falando em âmbito nacional, que é onde eu tive mais contato. Eles colocavam muito a questão do shopping como um grande vilão. Sim. Né? A questão de não essencial, não essencial. Imagina, algo que emprega tanta gente. Né? Isso me magoou bastante. Aí depois que a gente saiu, quando a gente entrou na pandemia, a gente ligou o modo sobrevivência, né? A gente não pensava muito em como a gente ia sair, mas que a gente tinha que sair de alguma forma. Né? A gente ligou o modo sobrevivência, depois as coisas foram clareando um pouquinho mais, a gente traçou o nosso caminho, e aí, quando as coisas acalmaram, a gente buscou uma atividade, que eu pensava o seguinte, foi tão dura a pandemia, que se ela não servisse para que a gente refletisse e fizesse com que a gente saísse mais forte, para que serviria esse ensinamento todo? Sim. Né? Então foi aí que a gente buscou uma atividade que fosse essencial, fosse capital intensivo, que é o que a gente sabe fazer. Né? E mais alguns outros quesitos que a gente elencou, foi aí que a gente achou a geração de energia. Geração de energia fotovoltaica. Fotovoltaica. Que é o nome da empresa? INER. Né, que vocês investiram um valor considerável. A gente ainda está investindo. Está investindo ainda. A gente entrou no segmento de geração distribuída. Sim. Né, pela oportunidade que se tinha no momento, mas com certeza no futuro próximo, questão de 2, 3 anos, a gente vai investir no mercado livre também. De energia. Nós somos grandes consumidores de energia. Sim. Nós consumimos grandes volumes no shoppings, no Praia Mar, no Brisa Mar, no Corporate, Power Center, nos hotéis. Sim. A gente consome uma energia considerável. Todas essas unidades, elas consomem energia no mercado livre. Certo. O que nós estamos investindo agora, nesse momento, é na geração distribuída, aonde nós não podemos vender para nós mesmos. Tá. Não porque a gente não pode vender para uma mesma empresa do grupo. Certo. É porque a geração distribuída não pode vender para ninguém que consome energia no mercado livre. Ah, entendi. Né? Então existe uma barreira legal, barreira protetiva. Um incentivo que a gente respeita e entende que está certo. Então o segundo momento é investir no mercado livre. Mercado livre. Né? Bom, eu queria fazer uma pergunta que é a pergunta central do programa, que ela remete ao tema do meu programa, que é liderança e propósito. Eu queria ouvir de você, com toda essa história belíssima que você contou aqui pra gente, o que te motiva a acordar todo dia cedo, sair da cama e enfrentar todos os desafios que os negócios trazem para você diariamente e que te motiva ainda a fazer com felicidade, que é o que eu vejo. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafios. Sim.
né? Então eu me imponho muito desafios, né? Eu planejo muito as coisas, né? Tanto é hoje eu tenho planejado os passos da empresa até 2030. Certo. Né? No papel, bonitinho, eu sei exatamente o que vai acontecer em cada ano, em cada uma das áreas. E uma vez que eu me desafio, eu não consigo abrir mão disso. Entendi. Né? Eu não aceito um resultado, e quando eu estou falando resultado, eu não estou falando única e exclusivamente de lucro. Sim. Né? Não estou falando única e exclusivamente de EBITDA, mas de realização. De realização. Né? Então eu não aceito nada menor do que está no meu planejado. Sim. Então, e o que vai acontecendo normalmente no passar do tempo é que a gente vai subindo o sarrafo com aquele planejamento. E a gente tem que ter uma disciplina muito grande. Sim. Né? Tem que ter um foco, né, muito grande, uma resiliência, persistência muito grande. Então, o que me motiva, às vezes você acorda um pouco mais motivado, às vezes você acorda um pouco menos motivado, que eu acho que isso é normal. Normal, claro. Mas o que me motiva são os objetivos que eu me imponho e os desafios que eu tenho para superar. E realizar. Exatamente. Nitidamente que eu vejo, você é um grande realizador. Você quer ver aquilo se concretizar, os teus planos saírem do papel e virarem realizações, não é? E engraçado, e quando você realiza, naquele momento te dá uma satisfação. Sim. Mas a satisfação, é engraçado isso, a satisfação ela é menor do que aquela quando você enxergou que de fato é real. Sim. Real o quê? O teu planejamento se tornar real. Real. Né? Ou seja, eu dou sempre muito mais valor com aquilo que eu tenho a buscar do que aquilo que eu estou conquistando. A próxima busca, né? Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar em mim. Claro, eu sei, eu já trabalhei isso também. Né? A gente não está satisfeito, está sempre buscando, mas isso acho que para um empreendedor, para quem lidera, é algo inato em quem está nessas posições de comando. É não estar satisfeito, está sempre buscando melhorar, sempre buscando entregar mais valor. Né? Então, a gente vê isso exatamente nas entregas, né, que o Grupo Mendes tem feito, e em seguir com o legado, né, do grupo fundado pelo seu Armênio Mendes. Então, o Paulo, o irmão dele, o Alex, enfim, a família continuando esse legado, e o desafio de gerir negócios no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais desafiador, com crise, com guerra, com pandemia. Então, não é algo para qualquer um, acho que é para líderes que estão de fato preparados e querendo deixar o mundo melhor, como eu falei aqui. Paulo, um prazer te receber, muito obrigado. O programa e a casa está sempre abertos para você aqui, tá? Foi um prazer enorme. E você que nos assiste aqui no Liderança e Propósito, já sabe que aqui você tem um encontro marcado sempre com líderes que não estão de passagem pelo mundo, líderes que fazem a diferença nos papéis e nas cadeiras onde estão sentados, nas cadeiras de comando. O programa Liderança e Propósito vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, e reapresentado aos sábados, às 18h30. Siga o nosso programa também no Santa Portal e no Instagram Liderança e Propósito. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!